próxima com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Último dia. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que me concedeu de poder estar aqui e poder compartilhar a palavra do Senhor e rever alguns amigos, né? E poder compartilhar também essa experiência que nós temos tido na nossa vida cristã. No Chile eu tenho poucos amigos, né? Poucas pessoas com as quais a gente pode rir e conversar e lembrar as confissões, das fraquezas, das palhaçadas que a gente tem vivido juntos, né? Mas aqui isso é muito mais acentuado. Muito bem, vamos abrir a palavra no livro de Efésios, capítulo 4. Tem um título que diz a unidade da fé. Leremos dos versículos 1 a 16. Efésios 4, de 1 a 16. Pode permanecer sentado. Permanecer sentado como está. Diz assim a palavra: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros no amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento do santo, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Oremos. Obrigado, Senhor, pela palavra que temos diante de nós nesta noite. Pedimos que o Espírito do Senhor possa
aplicada ao nosso coração e que esta santa palavra possa produzir resultados, vida, santificação, conversão, para a glória do teu nome. Me ajude nesta noite para poder compartilhar esta palavra e ajude a meus irmãos para que eles também possam estar atentos, concentrados e possam receber a palavra como um leite genuíno espiritual para a nossa alma. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Por alguns minutos, irmãos, gostaria que nós falássemos sobre o crescimento na fé, ou o crescimento cristão. Quando uma pessoa, durante um bom tempo, ouve a palavra de Deus, ouve a palavra e ouve a palavra, mas não se percebe nele algum tipo de desenvolvimento espiritual ou um determinado crescimento nas coisas de Deus, esse é um sintoma fortíssimo para que a pessoa fique preocupada, porque provavelmente a pessoa não despertou realmente para as coisas de Deus. O apóstolo Paulo, quando fala sobre o crescimento cristão, usa uma figura de linguagem perfeita. Provavelmente não poderia existir uma figura de linguagem tão contundente como aquela que ele usa aqui nesta passagem, dizendo, por exemplo, que nós somos parte do corpo de Cristo, que é a sua igreja. E o crescimento cristão de cada crente deve ser algo semelhante que ocorre com o corpo humano. Um desenvolvimento lógico, ordenado, onde a simetria é perfeita. O que ocorre com todos nós, não cresceu a cabeça fora do comum, nem os braços foram além da proporção do resto do corpo. Há uma simetria perfeita no nosso corpo. E esta figura de linguagem o apóstolo Paulo utiliza para fazer referência ao crescimento, ao desenvolvimento espiritual de cada crente. Então eu começo dizendo o seguinte: se algum de nós, por exemplo, levarmos tempo, algumas pessoas às vezes se gloriam dizendo: eu nasci na igreja, eu tenho 20, 30, 40 anos na igreja, mas a pessoa continua sendo a mesma de sempre, religiosa, fria, com pouco compromisso ou nenhum compromisso com as coisas de Deus, ou com um compromisso de nível que até a pessoa que está fora da igreja pode fazer. É um péssimo sintoma de que as coisas conosco não estão indo bem, de que realmente, provavelmente, precisamos urgentemente um encontro real e genuíno com Cristo Jesus. Porque a letargia, a inércia, o retardo espiritual de alguns não é normal. Normal é que uma pessoa que deposita a sua fé e a sua confiança no Senhor Jesus Cristo cresça. Cresça. Como cresce o corpo. Interessante. Você percebe claramente de que o corpo humano não cresce da noite para o dia. Como algumas pessoas às vezes que parece que têm uma experiência religiosa e de um momento para outro se transforma. Mas puro fogo de palha. Tomara que fosse verdade. Alguns de repente têm uns arrebatos, umas febres de espiritualidade.
duram 2, 3, 4, 5 semanas, alguns meses, e depois tudo volta como sempre foi. Alguns se agitam, se consagram, porque vão ser batizados, ou porque estão passando por tribulações. Mas quando isso passa e tudo volta ao normal, as pessoas voltam a serem as mesmas de sempre. O crescimento espiritual é uma característica própria, natural, absolutamente natural de um crente genuíno em Cristo Jesus. Se alguém diz que crê em Deus, que confia em Deus, que Deus é tudo para ele, que não pode viver sem Deus, mas se não há um crescimento, alguma coisa está errada. Até porque o próprio Senhor, em determinado momento, disse: por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis aquilo que eu vos mando? Quer dizer, é provável e é possível a qualquer pessoa que passa por uma conversão psicológica dizer Senhor, 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 e usar e assimilar a linguagem cristã, sem ter passado pela porta estreita. De repente a gente vê em alguns programas de televisão e como que virou costume que Deus te abençoe, e a personalidade ou a figura, o famoso diz amém, amém. A Joelma da banda Calypso, ela professa a fé em Cristo Jesus. Zezé de Camargo Luciano também, e outras mulheres também que gostam de mostrar o corpo também dizem que são e que pedem a bênção de Deus quando devem fazer determinados shows. O ser humano é capaz de assimilar a linguagem religiosa, mas o que define se realmente estamos indo no caminho certo ou não é o crescimento espiritual. E isso é importante. E lamentavelmente nós podemos perceber de que alguns crescem, mas lentamente. Pelo menos dá para perceber que estão vivos. E outros crescem como realmente Deus espera que se desenvolva. John Blanchard, quando fala sobre esta questão do crescimento espiritual, faz uma comparação de veras interessante quando ele diz assim: há uma enorme diferença entre a atividade religiosa e progresso. Há uma diferença muito grande entre ativismo e progresso espiritual. Algumas pessoas são ativistas, estão envolvidos com as coisas da igreja, com cargos, com ministérios, com atividades, alguns até todos os dias. Nós temos visto o caso de mulheres que deixaram inclusive de cozinhar para seus maridos por causa da igreja, e depois abandonaram a fé e saíram atirando dizendo: o tempo que eu passei na igreja foi tempo perdido. Não podemos confundir então a atividade cristã, a atividade religiosa com progresso espiritual. E o grande pregador Roland Hill, ele disse certamente uma coisa muito importante. Disse que a religião de algumas pessoas faz me lembrar de um cavalinho de balanço que se movimenta, mas não avança. Interessante isso, né? Que a vida de algumas pessoas religiosas pode ser comparada a um cavalinho de balanço. Você sabe o que é isso, né?
Você vai a um parque de diversões e você sobe nele. E ele está em movimento. Ele está girando. Ele está girando. Mas o cavalo não tem vida. O cavalo não tem emoções. E você pode passar 10 anos ali e você não sai do lugar. Então, quando a gente de repente olha a vida, as nossas vidas, e a vida de alguns professos, pode ser que tenham uma atividade religiosa, estão em movimento, estão relacionados com a igreja, mas não saem do lugar. Sempre problemáticos, dizem que nunca entendem uma doutrina, as brigas sim entendem, as fofocas sim entendem, os filmes, tudo. As novelas, nem se fala, meu irmão. As intrigas das famílias, e essas intrigas, inclusive das novelas, que de repente a gente olha assim, sabe o que? Eu não entendo absolutamente nada de que tem uma trama disso e daquilo. Mas pessoas que alegam, às vezes, não têm nenhum entendimento espiritual, essas coisas entendem que é uma beleza. Inclusive, alguns dizem assim: mas como tu não entendes uma coisa dessas? Não entendo, novela não entendo. Provavelmente porque não tem a disposição e tempo para isso. Até porque acho que o homem não deve ou não deveria. Mas não vou condenar ninguém que assiste novela, tá? Porque os homens também assistem jogos. Assistimos. E às vezes é dia de domingo. E deixamos as coisas de Deus de lado. E assistimos o jogo. Depois vimos para o culto caindo aos pedaços. Então não vamos condenar nem novela nem jogo. O que estou dizendo é de que há uma disposição para esse tipo de coisas. Mas quando se nos fala das coisas de Deus, um sono, um cansaço, uma moleza, um clamor, termina logo. Termina logo. E quando o pregador diz assim, depois de 40 minutos, diz: pois este é o primeiro ponto. É uma tortura. É uma tortura. Reconheço que alguns realmente são vocacionados para torturar seus ouvintes. Alguns torturam mesmo. É verdade. É verdade. Espero não ser eu desse torturador. Tozer, o grande profeta do século passado, disse assim: quando nós paramos de crescer, quando paramos de crescer, nós deixamos de viver, passamos meramente a existir. Somos vegetais na fé. E podemos falar assim com toda certeza: esta pessoa aqui não faz nenhum mal na igreja. Nenhum mal ele faz, mas também não faz nenhum bem. E esse sintoma não é bom. Bom mesmo é crescer. Crescer, apesar das dificuldades. Porque segundo me parece, aqui, a não ser que você saia do mundo de outro planeta, aqui todos nós temos problemas. Todos. Sejam doenças, sejam problemas financeiros, problemas na igreja, problema com o marido, com a sogra, com o tio, com a fazenda, com o que você imaginar. Todos nós temos as nossas preocupações. E não podemos alegar: eu não cresço porque eu sou muito ocupado. Pois quem é o folgado? Quem é folgado? Todos estamos na mesma. É fortíssimo o argumento do apóstolo Paulo quando ele usa a figura do corpo para aplicar esta figura de crescimento espiritual. Devemos deixar o passado para trás e devemos nos preocupar em crescer. Eu quero crescer.
Eu quero deixar de ser um homem de baixa estatura, anão. Eu quero deixar de ser lagartixa. Eu quero ser um dinossauro. Eu quero ser um homem forte. Eu quero ser um homem que, quando venham os problemas, as dificuldades, as vicissitudes da vida, não me abalem. Não me tirem do caminho. Porque, sejamos sinceros, alguns de nós, quando o bicho pega, o primeiro a descontar, o primeiro que sofre a consequência de tudo é Deus e a igreja. Não vou, sou velho, mas estou bem. Em que devemos crescer? O apóstolo Pedro, quando escreve, diz: crescei na fé e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira coisa com a qual nós devemos crescer na fé e no conhecimento do Filho de Deus. Isso é muito importante, que você dedique um tempo da sua vida para conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, ter comunhão com Ele e exercitar os seus músculos espirituais. Que a sua fé seja sólida, forte, sadia, uma fé nédia, bem robusta. Porque quando nós temos uma fé sólida, robusta, ela nos ajuda a evitar o pânico, a evitar os problemas que às vezes nos abalam de uma forma incrível. Devemos crescer na fé e no conhecimento do Filho de Deus. Isto não é algo que se realiza ou se executa pela fé. Isto tem a ver com a santificação, é algo que eu tenho que fazer. Eu devo buscar, eu devo ler a Bíblia, eu devo dedicar tempo à oração, eu devo dedicar um tempo à leitura de um bom livro, eu devo dedicar e aproveitar as oportunidades para falar das coisas de Deus. Porque não sei se você reparou, mas quando você fala das coisas de Deus para outras pessoas, estão acontecendo duas coisas com você. Você está proclamando para todos que você tem um compromisso com Cristo Jesus, que você o ama, e em segundo lugar você está se fazendo responsável pelo comportamento que você terá diante daquela pessoa. E por isso que alguns ficam calados, porque não querem se comprometer. Porque se de repente sobe em mim o índio interno que eu tenho, e tenho um arrebato de ira, e então eu agarro o machado e parto para cima de quem estiver na minha frente. Então melhor eu não falo, melhor eu não assumo que eu sou um cristão, que os outros descubram. Acontece que no testemunho que às vezes temos, a pessoa pode ser tentada a pensar que nós somos algum tipo de dirigente político, algum tipo de sindicalista, algum líder de alguma torcida de futebol. Nos pode relacionar com tudo, menos com a fé. Quando diz a palavra que devemos crescer na fé, crescemos dessa forma, lendo a palavra. Leia a Bíblia diariamente. Mas já li a Bíblia várias vezes, leia de novo, porque é uma fonte inesgotável de alimento espiritual para todos nós. Alguns de nós já lemos a Bíblia 20, 25 vezes. Quando voltamos de novo, parece que nunca fizemos uma leitura da Bíblia, porque é um livro vivo, e nós temos que lutar contra a preguiça, porque a nossa geração não gosta de leitura. Nós gostamos de filme, de televisão, de programas, de diversão.
não, de leitura. Começamos a ler, não entendo. Como se nós entendêssemos tudo. Tem coisas, meus irmãos, que eu leio na Bíblia e Pedro me consola. Porque o nosso irmão Pedro disse: o nosso irmão Paulo escreveu algumas coisas difíceis de entender, que os indoutos torcem. Ora, se Pedro não entendia o que Paulo escrevia, vou entender eu? Onde fico eu? Então eu, graças a Deus, mas eu devo ler a palavra. Isso me ajuda. Eu devo buscar e fazer o possível por buscar Deus em oração. Faço uma pergunta para você, que Hernandes Lopes Dias faz em um dos seus mensagens. Numa das suas mensagens ele pergunta: é possível a um crente viver sem oração? É possível a um crente viver sem oração? Coloquemos na balança então o tempo que gastamos com oração e o tempo que gastamos com televisão, com computador, com gente. Como que está a coisa aí? E Deus nos livre de abrir a boca para divulgar a favor da dificuldade que encontramos na oração. Então desistamos, não oremos mais, não venhamos mais para a reunião de oração. Por quê? Porque é muito cansativo. E é reunião só para velho e velhas. Alguns dizem: não, os velhos e as velhas da igreja devem orar. Os jovens, não, os jovens devem levar o ministério da música, da dança, da coreografia e todas essas coisas. A oração é para todos. Assim crescemos na fé e no conhecimento do Filho de Deus, e assumindo que nós temos um compromisso com Cristo Jesus, no trabalho, em casa, onde for. E se seu testemunho for contundente, não será preciso falar nada. A pessoa vai chegar e vai dizer: eu acho que você é crente. Já lhe disseram isso? Ou esse ali é crente, esse ali é crente, mas tu, conheço Jesus, conheço Paulo, mas tu, eu não reconheço a tua autoridade. Não, mas eu sou crente, sim. Seu jeito de ser, seu jeito, o jeito te acusa, o jeito de falar, de se vestir, de gastar o tempo, as suas ambições, o jeito o denuncia. Não, esse é. Até os bêbados o reconhecem. Não, esse aqui é o crente mesmo. Não, esse aqui é o crente. Mas esse ali, irmão, não está com nada. Crescer na fé, no conhecimento do Filho de Deus. Outra coisa que eu gostaria de falar aqui para vocês, meus irmãos, e também para mim: devemos crescer também. Sabem que tem esta coisa que às vezes nós não falamos e acaba por nos prejudicar muito. Devemos crescer no domínio da fala, no domínio da língua. Já lhe disseram que de repente você fala demais? Fala além da conta, denuncia sem que ninguém pergunte nada. Você não deveria ter um nome que você tem. Você deveria ter um nome de jornal ou rádio. Comenta tudo, diz tudo, ninguém pergunta e está transmitindo direto. E isso às vezes pode nos meter em problemas sérios. O domínio da fala. Falar o que é preciso, falar o que é justo, e muitas das vezes falar nada. Cala a boca. Alguns, quando calam a boca, se transformam em poetas. Perdeu a oportunidade de ser sábio.
falou, estragou tudo, fez um comentário infeliz, falou de coisa que nunca viu, de que alguém falou por alto e transmitiu e foi adiante. O irmão do Senhor, Tiago, o discípulo, disse assim: todos nós pecamos com a nossa língua. Quem não peca com a língua é porque é perfeito. Todos nós às vezes falamos o que não devemos. Se as paredes falassem, se as árvores falassem o que eles têm ouvido. É muito importante isso. O apóstolo Pedro, de vez em quando, levava umas pequenas lapadas de Nosso Senhor, porque falava coisa com coisa. Senhor, tu queres que façamos aqui 3 tendas para que fiquemos aqui, tu, Moisés, Elias e eu? E a Bíblia comenta, porque ele não sabia o que estava falando, não sabia. Quando ele nega a existência, o conhecimento do nosso Senhor, fala com efervescência, com contundência, depois está chorando. Que Deus nos ajude a sermos sábios, a dominar a língua, a fala. E digo bem, que Deus nos ajude a usar bem a língua, para falar quando devemos e o que devemos, e para silenciar quando é o tempo de fazer silêncio, porque há momentos em que não se pode falar, e há momentos onde não nos podemos calar. E os discípulos disseram em um momento: nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Nada a ver com a aplicação política, hein? Nada a ver com aplicações políticas. Coisas relacionadas com as coisas de Deus. Na outra coisa que devemos crescer como igreja, promovendo a unidade. A unidade da fé no Filho de Deus. Você gostaria de ter uma igreja unida? Uma família? É o ideal. Diz a palavra para que o mundo saiba, conheça, que somos teus discípulos. Para que o mundo saiba que são teus discípulos, teus filhos, a unidade. A igreja precisa de pacificadores, não de pacifistas, de pacificadores, onde há fogo, que cheguem os bombeiros espirituais e joguem água no fogo, e não lenhadores que coloquemos lenha na fogueira. Nisso aí nós devemos crescer. Amém? Termino para provocar um sorriso, pelo menos em vocês, né? Porque eu sei que vocês gostam que as pregações sejam curtas, né? Termino fazendo algumas perguntas para vocês e para mim. Você hoje sente a diferença na sua vida de que tem havido um crescimento espiritual em você? Se você olha para trás quando você chegou aqui e faz o cálculo com aquilo que você é hoje, você vê uma diferença? Quando eu cheguei na igreja bem fraquinho, não entendia quase nada, mas agora eu sei discernir quando o pregador está tomado. Eu sei quando ele está ungido. Eu sei quando ele está falando a doutrina, a sã doutrina, a verdade. E eu também sei diferenciar o lobo das ovelhas. Você já consegue fazer isso? Então pode-se dizer que você está
crescendo. Imagina se nós botássemos aqui um adventista para falar. E depois a gente perguntasse: e aí, que tal? Bonito? Legal? Quanto testemunho de Jeová na sua porta aí? Eles são muito educados. Sim, o diabo também é educado. Mas o discernimento, você tem crescido nas coisas de Deus? Outra coisa, você está se movimentando ou está avançando na igreja? Você é um cavalinho de balanço ou um cavalo de carreira, um pedigree? Um cavalo de raça, de ponta? No transcurso do tempo, segundo o nosso crescimento espiritual, você se emociona quando ouve falar em Cristo Jesus? Quando foi a última vez que você derramou suas lágrimas aos pés de Cristo? Porque hoje em dia há um setor da igreja que tem uma vocação, parece que natural, para ser xiita, para ser um talibã evangélico, que agora temos que andar com a camisa aqui, meu irmão. Se vamos para o culto de gravata, temos que ir com terno. Não é que eu esteja me condenando a mim mesmo, tá? Eu porque acho bonito. Mas alguma pessoa não é que tem que ir assim, porque se eu não vou desse jeito para a igreja, Deus não gosta de mim. Legalismo, fundamentalismo, e tudo rígido, puras regras e mais regras. Regra aqui, regra ali, não pode isso, não pode aquilo. As mulheres não podem usar calça comprida. Quem está usando calça comprida ou calça jeans vai para o inferno, é porque não é crente. Tudo cheio de regras e normas. Isso não é evangelho. Isso é um quartel do exército, que você tem que acordar num determinado horário, fazer isso. Se não faz, cadeia. O evangelho é liberdade, não libertinagem. Estou dizendo que devemos nos ver livres dessa questão formal. Às vezes os cultos se fazem de uma maneira tão formal que de repente parece que ninguém chora, ninguém derrama sua alma. O evangelho requer emoção, quebrantamento. Então pergunto: você se emociona quando ouve falar de Cristo Jesus, da história, da velha história da cruz do Senhor? Continua avançando um pouquinho mais. Quanta pessoa você trouxe a Cristo ultimamente, meu irmão? Quantas? Não, é que Deus tem conversa. Ah, é? E você então não tem tarefa nenhuma. Então pegue sua Bíblia e guarde. Não venha mais para a igreja, porque não é preciso, porque Deus vai nos salvar de qualquer jeito. A Bíblia ensina que nós devemos pregar a palavra e que também devemos fazer esforços sem medida para trazermos pessoas ao conhecimento da palavra de Deus. Se eles não vierem, nós devemos ir até eles e trazê-los com amor, com carinho e com dedicação. Mas isso hoje é errado. Preocupe-se em trazer visitantes. Preocupe-se em trazer seus familiares, seus sobrinhos que podem lhe atender e que podem lhe obedecer ao convite. Traga-os aos pés de Cristo. Isso é sinal de que você está preocupado com a salvação deles. Isso é crescimento espiritual. E termino e fecho logo dizendo o seguinte:
Você na sua casa é motivo de alegria ou de briga? Você é um Jonas na vida ou é um Barnabé, o filho da consolação? Você está em casa, briga. Você está em casa, confusão. Você está em casa, todos tremem. Todos os meninos têm que sair correndo porque aí vem o papai. O papai. O babau. No espanhol fala assim, el cuco. El cuco. Aí vem o papai. O papai vai me bater, vai me dar uma surra. Ai, que bom quando o papai não está em casa. Pô, a gente se dá tão bem com a mamãe. A mamãe não bate na gente, mas o papai, bicho ruim. Você é motivo de paz? De alegria? Ou de tristeza no seu lar? Você é sobre o barco e começa a tempestade. Tem que jogá-lo fora para ir com uma sequete. O Reginaldo aqui montado, morrendo da chácara Siqueira. Estou vendo aqui. Ninguém está vendo aí, mas eu estou vendo. Motivo de paz, motivo de alegria. Queremos ser uma bênção. Onde nós estivermos. Não estou dizendo que devemos ser apenas mel, a coisinha fofa. Devemos ser o sal da terra, a luz do mundo. E ser uma bênção onde nós estivermos. Para que pelo menos, para o seu consolo, quando você for sepultado num buraco, pelo menos uma pessoa derrame lágrimas por sua causa, mas lágrimas de saudades, não de alegria. Que Deus nos abençoe, nos ajude e possamos crescer a cada dia. Se eu não tenho crescido, a culpa é nada mais, nada menos que minha. Porque Deus tem sido bom para conosco. Oremos. Senhor, muito obrigado. Te damos as graças por estarmos aqui nesta noite, nos juntarmos para ouvir a Tua voz e a Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, Senhor, as nossas falhas. Provavelmente não temos crescido como era para ser. Não temos sido mais bênção que preocupações. Pedimos a Tua ajuda, que Tu toques o nosso coração e que Tu nos transformes para a glória do Teu nome. Nós queremos crescer como igreja, como congregação, queremos crescer como um corpo e pedimos a Tua ajuda e a Tua bênção. Ensina-nos a ler a palavra, ensina-nos a orar, ensina-nos, Senhor, a nos exercitarmos na fé e no conhecimento. Ajuda-nos a controlar a nossa língua. Ajuda-nos para termos compaixão daqueles que estão perdidos. Senhor, que o Teu nome glorioso seja glorificado nesta congregação. Eu Te agradeço pela oportunidade que Tu me deste de estar aqui, de compartilhar a palavra. E rogo, Senhor, que as portas jamais sejam fechadas antes que possamos pensar em projetos maiores, melhores, para a glória do Teu nome. Que a nossa família seja convertida, transformada pelo poder da palavra. Muito obrigado, Senhor, Te agradeço. Me leve em paz para o meu lar e fique aqui com meus irmãos. Tu és testemunha que eu não me esqueço, Senhor, nenhum só dia daquilo que um dia colocamos aqui em terra, da semente que foi lançada. E eu sei, Senhor, que nós veremos dias melhores para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, nos dê recursos
condições para a glória do teu nome. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.